Você é um residente ou é um interno e está tendo dificuldade de passar caso para o seu preceptor? Você é um plantonista que está demorando 1 hora para passar plantão? Você é um marinheiro que está indo para um submarino nuclear nos Estados Unidos e precisa passar caso com rapidez e precisão? Se você for algum desses, vale a pena conhecer o SBAR. E é isso que a gente vai fazer hoje. Imagina que você é um marinheiro num submarino nuclear nos anos 2000. E você percebe que está tendo alguns erros de comunicação que são potencialmente muito catastróficos. Submarino nuclear. Então o pessoal, nessa época, inventa um sistema, um modelo de passagem de informação. E que é rápido e prático para tentar evitar esses erros de comunicação. O nome disso era SBAR, na época sem o I. É um mnemônico que era situação, background, ainda não conseguimos ver um substituto para o B, para português, o A de avaliação e o R de recomendação. Certo? Como é que funcionava? Quando você ia passar a informação, você usava essa ordem. Exemplo, eu sou marinheiro, você é um marinheiro, e eu vou te passar o plantão agora. Olha, marinheiro Joe, tá tendo situação. Tem um vazamento ali no segundo andar. Background. Ontem a gente atingiu um iceberg, Titanic Feelings, e teve um vazamento ali no convés, a gente botou fita adesiva para tampar. Avaliação. Hoje a fita adesiva começou a descolar e de pouquinho em pouquinho está piorando essa situação. Recomendação. Recomendo que você leve essa chave de fenda, sei lá se conserta buraco com chave de fenda, que você leve essa chave de fenda para o segundo andar. Para consertar isso, a gente tem aproximadamente uns 30 minutos antes de ser uma situação catastrófica. E assim era passado as informações, nessa ordem. Era tão efetivo que o pessoal dos hospitais, né, lá para 2007 mais ou menos, começaram a usar esse sistema para passar informações dentro do hospital, em serviços de saúde. E aí eles botaram o I de identificação, porque a gente estava tratando pacientes, né? Então precisa identificar quem que é. Quais são as vantagens do SBAR? Ele é rápido, ele é prático e ele é fácil de aprender. São 5 letras, mnemônico sempre ajuda, né? Mas o mais importante, todo mundo usa. Quando você já sabe onde que vai vir cada informação durante a passagem de plantão, é muito mais fácil entender essas informações e é muito mais fácil de reter. Por isso que receita de bolo sempre usa o mesmo molde. Lista de ingredientes, modo de preparo. Eu preciso saber quantos ovos eu vou usar nesse omelete? Está lá na lista de ingredientes. Eu preciso saber se é micro-ondas ou churrasqueira que eu vou usar? Está lá no modo de preparo. O SBAR é uma receita de bolo. E a maioria dos hospitais hoje em dia está usando o SBAR. Se o seu hospital optou pelo SBAR, é seu dever, para a segurança do paciente, aprender o SBAR. Mas tem alguns desafios para eu conseguir usar essa ferramenta de uma forma adequada. Primeiro desafio, eu preciso dominar a história para passar um SBAR adequado. Se eu não sei história, eu não vou conseguir fazer o SBAR, né? Segundo desafio, eu tenho que ter capacidade de síntese para fazer um SBAR adequado. O propósito do SBAR é economizar tempo e ser eficaz. Se eu não consigo sintetizar as coisas, meu SBAR vai ficar enfado. Mesma coisa de não ter usado. E por último, eu tenho que ter capacidade de priorização. Além disso interferir na minha capacidade de síntese também, eu preciso entender o que é o mais importante de eu passar ali nessa informação. Porque se eu passo a coisa errada ou a coisa menos importante, eu vou deixar a passagem tendenciosa para algum problema que não é tão importante assim. Um exemplo disso é meu paciente tem uma pneumonia e ele tem uma micose pequena ali na região inguinal. Se eu passo meu SBAR começando pela micose, a pessoa que está recebendo a informação vai pensar na micose primeiro. Então, capacidade de priorização, de síntese e dominar a história são coisas essenciais para fazer um bom SBAR. Vamos conversar agora sobre o operacional, item por item. O primeiro é a identificação, esse é o mais fácil. Nome, idade,
e às vezes algumas outras coisas para facilitar a identificação do paciente. Então, qual leito ou instituição de origem. O meu hospital, por exemplo, ele não é porta aberta, então sempre vem de algum outro hospital ou de alguma outra instituição de saúde. Então, um exemplo disso. Maria, 90 anos, leito 525, vinda da UPA Norte. Identificação. Situação, para mim, junto com recomendação, é o mais importante do SBAR. É a nata do SBAR, entendeu? Situação é o título da receita. Isso é uma receita de carne de panela. Quando eu falo o título da receita, eu já vou encaminhando e guiando quem está me escutando sobre o que vai acontecer, sobre o que você pode esperar da minha passagem de informação. Situação é o guia. E o que eu coloco na situação? Eu coloco quais são os problemas atuais relevantes. Primeira coisa, tem que ser relevante. Se eu tenho paciente com uma sepse de foco pulmonar, dialisando por causa de uma lesão renal por causa dessa sepse, eu não vou colocar na situação que ele tem uma ferida sacral grau 1. Eu vou poluir ali essa passagem de informação com coisas que não vão ser relevantes ali na hora para o paciente. Tem outras coisas muito mais importantes. Então, a situação é um exercício de priorização e síntese. E é importante eu ser o mais específico possível. Uma coisa é falar que é uma receita de carne, outra coisa é falar que é uma receita de carne de churrasco. Numa eu já sei que eu vou precisar de churrasqueira, ou pelo menos de uma grelha. Paciente com pneumonia é uma coisa. Paciente idoso frágil com uma pneumonia aspirativa. Outra coisa completamente diferente. Paciente imunossuprimido com uma pneumonia que não melhora. Diferente. Eu estou sendo específico e às vezes eu trago elementos da história prévia para representar melhor meu paciente. Idoso frágil, etilista crônico, portador de Parkinson, certo? Paciente com ITU de repetição com um novo episódio agora. Já vou direcionando quem está me escutando que talvez tenha fator de chance de resistência antimicrobiana. Entendeu? E eu sempre tenho que buscar um diagnóstico, seja ele etiológico ou sindrômico. Eu não preciso saber o que meu paciente tem para passar uma situação. Quando eu consigo ter um diagnóstico etiológico, ótimo, é um DPOC exacerbado, é uma pneumonia, é uma ETU. Agora, e se eu não sei o que meu paciente tem? Exemplo, chega um paciente pra gente que está com uma dor em hipocôndrio direito e que tem icterícia, elevação de gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubina às custas de bilirrubina direta. Eu não sei o que meu paciente tem, se é uma hepatite A, se é uma obstrução de via biliar, mas eu sei que síndrome ele tem. Ele tem uma síndrome colestática. Isso é a situação do meu paciente. Síndrome colestática aguda. Exemplo. Às vezes eu sei menos ainda. Meu paciente chega com uma dor abdominal e que tem sintomas que eu não estou conseguindo conectar com nada e nem dar um diagnóstico muito bom, assim, nem sindrômico. Não sei se é um abdômen agudo obstrutivo, um abdômen agudo inflamatório. O paciente com dor abdominal a esclarecer, vira a sua situação. Não consegui ser muito específico, mas pelo menos eu consegui englobar o que eu vou falar para quem vai me escutar. Então, situação é, junto com a recomendação, a principal parte do SBAR. Essa tem que treinar bem. Background é a história clínica resumida do seu paciente, sumarizada. É muito importante fazer um bom background porque essa é a parte do SBAR que mais tem potencial de inflar o SBAR inteiro, deixar ele ineficiente. Tem que ser resumido. Um erro muito comum é colocar detalhes que não importam na história do paciente. Apendicectomia há 30 anos, isso raramente é importante. Um outro exemplo. O paciente saiu do CTI há 7 dias, ele estava com a pressão de 130/80, saturando 98% em ar ambiente, orientado em tempo e espaço, ausculta respiratória normal, expansibilidade torácica simétrica, etc, etc. Você podia ter resumido isso tudo falando, o paciente saiu há 7 dias do CTI, estável, apneico e orientado. Quanto menos palavras você usar, melhor. Então o background é sempre um exercício de sumarização. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de organizar o nosso background. Quando tem um problema só, eu gosto de fazer o background em ordem cronológica. Um paciente com pneumonia, por exemplo.
olha, no dia 27 começou a expectoração mais purulenta, com febre e prostração. Foi para a UPA, fez um raio-x de tórax com uma consolidação em base direita, desde então recebendo antibióticos, veio para o nosso hospital e está em melhor agora. Ordem cronológica. E aí no finalzinho, paciente portador de diabetes descontrolado. Quando a história prévia só tem poucas coisas relevantes, às vezes vale a pena colocar no início do meu background. Então, paciente diabético, descontrolado, iniciou a expectoração no dia 27, etc, etc. Quando tem muitos problemas na minha situação, hemorragia digestiva alta, pneumonia nosocomial, colite pseudomembranosa, fratura depois de queda da cama, quando tem muitos problemas, às vezes vale a pena contar esses problemas em paralelo. Contar primeiro de como ele internou e agora está tratando essa pneumonia. Depois contar que no dia tal teve uma hemorragia digestiva alta ainda em queda hematimétrica. Depois contar que também está tratando uma colite pseudomembranosa que começou no dia tal, em melhora. Às vezes vale a pena fazer em paralelo e no finalzinho só o que é relevante da história prévia. Então, tomar muito cuidado no background, ser o mais sumarizado possível, porque é a parte do SBAR que a maioria das pessoas escorrega. A avaliação é a parte do SBAR que eu conto como é que o paciente está hoje. Eu vou usar dados objetivos, subjetivos e eu vou passar minhas impressões e conclusões no final dela. É importante que a gente tenha uma sistematização de como é que vai ser passada essa avaliação, para não ficar meio perdido. Não, meu paciente está com melhora da tosse, mas está com a ausculta de tal jeito. Ele está queixando de fome. Fica perdido e eu tenho que também tirar esses dados irrelevantes. Vamos tentar fazer uma avaliação desse nosso paciente com pneumonia em ordem de prioridade. Então vamos lá. O paciente está acompanhado, está estável, está eupneico em área ambiente e está orientado. Não teve novas intercorrências, está em melhora da tosse, está febril há 48 horas, hemograma e o PCR de hoje estão em queda. Sem novas alterações no exame físico. Minha impressão? O paciente está em melhora clínica e laboratorial da pneumonia. Então, é importante colocar a impressão no final da avaliação. Agora vamos lá, para o mesmo paciente. O paciente está estável, mas voltou o oxigênio ontem. Ele também está reclamando de mais tosse e dispneia e esforços. Na minha avaliação, eu vi uma jugular engurgitada, eu vi a presença de B3 e ele ganhou peso desde ontem. Minha impressão? Eu acho que a pneumonia está em melhora, mas ele está com uma IC descompensada agora, está com congestão. Então é importante colocar a avaliação em ordem lógica, só coisas relevantes. Viu que ali eu não coloquei qual estava a pressão do paciente, não coloquei como é que estava o pulso, botei que ele estava estável. Às vezes é importante colocar coisas específicas da nossa avaliação para justificar a nossa impressão. Jugular engurgitada, AB3. Mas se é só para falar que o paciente está estável, não precisa colocar pressão, nem o pulso. Então, tomar muito cuidado para sistematizar a avaliação e deixar ela em ordem lógica. Recomendação é a parte que a gente sugere para quem a gente está passando plantão ou está passando o cuidado do paciente, o que fazer, como continuar esse cuidado. Às vezes é muito simples, por exemplo, aquele paciente da pneumonia. Sugiro que amanhã, se ele estiver bem clinicamente, a gente suspenda o antibiótico e dê alta. Se eu tiver numa interconsulta, por exemplo, vai ser a parte que eu especifico o porquê da interconsulta. Solicito avaliação para a fonoaudiologia da disfagia desse paciente nesse contexto de pós-AVC em idoso frágil. Só que às vezes a recomendação pode ser desafiadora, quando na situação, por exemplo, a gente tem muitos problemas. Então a primeira coisa para se fazer é ver se tem que ter mesmo esse tanto de problema na situação. Às vezes são irrelevantes, aquilo que a gente conversou na parte de situação. Mas se tem mesmo muito problema e todos são relevantes, às vezes vale passar na recomendação por problemas. Exemplo, para pneumonia, se mantiver piora infecciosa até amanhã, avaliar exame de imagem para ver foco de manutenção. Se não tiver foco de manutenção, avaliar e escalonar esse antibiótico para tal antibiótico.
Para IC descompensada, avaliar aumento de furosemida se continuar o ganho de peso amanhã. Tomar cuidado com piora de função renal. Solicitei os exames amanhã, cobre os exames. Para a fratura que o paciente teve hoje, já solicitei a ortopedia. Cobrar essa avaliação o mais cedo possível. Exemplo de uma recomendação um pouco mais robusta, em que valeu a pena ter organizado por problemas. Beleza, cansei de falar, tá na hora de você treinar o SBAR. Peguei um caso aqui, você vai fingir que é um residente da clínica médica aqui desse nosso hospital e vai precisar passar o caso para um preceptor, no formato SBAR. Eu vou diminuir aqui minha tela para que você consiga ler bem o caso. Opa, tô pequeno, beleza. Para que você consiga ler o caso, você vai pausar, tentar fazer o SBAR, você ou vai escrever ou vai tentar passar para o preceptor verbalmente, mesmo o preceptor imaginário aí do seu lado, idealmente sem mais ninguém vendo, né? Eu vou pegar um cafezinho e daqui a pouco eu volto para a gente discutir sobre SBAR. De propósito, eu deixei a parte de recomendação não escrita aí, você também vai pensar nas recomendações para esse paciente, vai ser um bom exercício também de como tratar esse tipo de paciente. Então, beleza, até daqui a pouco. Você não pausou? Continua assistindo? Não, vai treinar. É importante treinar, SBAR é exercício. Vai lá, vai valer a pena. Até daqui a pouco. Opa! Voltei! E aí, galera? Vamos lá? Então, aqui a ideia é você comparar o seu SBAR com o meu e avaliar se o seu foi efetivo, usar ele como base para avaliar se tem alguma outra coisa para refinar aí nele. Beleza? Deixa eu me diminuir aqui mais um pouquinho para a gente conseguir escrever bem, certo? Então, primeira parte do SBAR, identificação. A parte mais fácil, Cassimiro, 72 anos, e aí fica opcional botar um leito imaginário aí, botar aquele veio provindo da UPA, etc. Situação. Tem um diagnóstico aqui? Tenho. Vamos botar o diagnóstico, DPOC exacerbado. Show. Tem alguma outra coisa na lista de problemas que é relevante aqui, que é importante? Não. DPOC exacerbado. Background. E agora é a hora da gente sair cortando coisa à la Graciliano Ramos. Então, esse há 5 dias, se eu estiver falando, não tem problema. Agora, se eu estiver escrevendo isso, vale a pena botar o dia do mês, porque se eu escrever no prontuário e for prontuário eletrônico, ele vai ser replicado várias vezes e aí fica aí há 5 dias por 10 dias, 20 dias. Né? Então, em 3/3, ou na data que você estiver vendo esse vídeo, -5, né? Iniciou dispneia, tosse com expectoração amarelada, aumento da expectoração, sibilância e prostração. Não preciso colocar que não teve mais nada, senão, se fosse importante, eu falaria. Levado à UPA pelo SAMU. Vamos cortar isso daqui, não é importante. Admitido com necessidade de máscara facial não relalante. Precisou de VNI. Beleza. Teve insuficiência respiratória com necessidade de VNI. Agora, quantos ciclos? Não é tão importante assim. Fala um pouquinho sobre o prognóstico, mas operacionalmente agora não é importante. Né? Beleza, o que foi feito aqui? Iniciados broncodilatadores, né? E aí eu já sei quais serão iniciados, né? Se tiver alguma coisa aberrante, aí eu coloco que foi feito. Foi feito magnésio também. Beleza. Amoxicilina com clavulanato e azitromicina e hidrocortisona. Ok. Isso daí dá lesão renal aguda pré-renal? Então, teve ira pré-renal já resolvida. Acabou. Não boto isso nem na situação. Já foi resolvida, não é uma coisa que está afetando ele agora. Show. Então, transferido para o nosso hospital. No dia seguinte, né? Em 4/3. Beleza. Em catéter nasal.
estável. Beleza. Mantendo sibilos. Mantendo alguns sibilos. E leve dispneia. Beleza, mantendo sibilos e com leve dispneia. Os exames aqui eu já botei ali na ira pré-renal que foi resolvida. O raio-x é importante. Se viesse com consolidação, aí não seria depois exacerbado, né? Seria uma pneumonia. Então, raio-x de tórax sem consolidações. Show de bola. Da história prévia, isso daí da hipertensão arterial não é importante para a gente agora. É importante que ele é ex-tabagista com 80 maçuzano. Etilista de final de semana não é importante para a gente agora. Nega energias, uso de droga, internações prévias ou cirurgias prévias não é importante para a gente agora. Da internação prévia fica, às vezes, é razoável colocar isso, né? Pensando em resistência a antibiótico e tudo. Então, sem internações prévias. Beleza. Isso da história familiar não é importante agora na nossa passagem de informação. Beleza. Então, background está feito. Vamos para agora para a nossa avaliação. Beleza? Então, ordem de prioridade. Ele está acompanhado? Tá. Acompanhado da filha. Está estável? Tá. Eupneico em catéter nasal? Show. Na verdade, eupneico agora em área ambiente, né? Estável. Tolerou retirada de catéter nasal hoje. Show. E está orientado. Volto aqui antes para seguir uma ordem orientada. Uma ordem de raciocínio aqui, né? Tolerou retirada de catéter nasal hoje. Em melhora dos sibilos e da dispneia, com hábitos fisiológicos preservados. Beleza? Sem novas intercorrências. Show. Do exame físico, alguma coisa diferente? Não, já falei que presença de sibilo só, né? Exame físico com sibilos leves difusos. Sem mais nada, né? Show. Qual que é a minha impressão dele? DPOC em franca melhora, né? DPOC exacerbado. Beleza? Então, essa parte aqui foi um pouquinho mais fácil, né, do que o background. Uma outra coisa que vale a pena colocar é a saturação dele de oxigênio em área ambiente, né, para mostrar que ele está acima da meta de 88%, que ele não teve diagnóstico prévio de DPOC. Pode influenciar aí o que a gente vai fazer na alta dele, né? E agora, na recomendação que você vai fazer para o seu preceptor, seria, minha avaliação desse caso clínico é retirar a azitromicina, né? A DPOC exacerbado não precisa usar macrolide junto com beta-lactâmico inibidor de beta-lactamase, só a segunda parte, né? Beta-lactâmico com inibidor. E geralmente 5 a 7 dias, tendendo a 5, né? Sempre que possível. Então, sugiro para o meu preceptor retirar a azitromicina, manter o clavulin por mais 24 horas. Trocar essa hidrocortisona por prednisona, né? A absorção via oral é ótima da prednisona, o paciente não está chocado nem nada disso, pode ser prednisona. E manter mais 24 horas, 5 a 7 dias. Manter bronquodilatadores de curta duração e já iniciar o desmame se possível, né? Ainda está sibilando, então ainda vale a pena deixar. Avaliar com o paciente a possibilidade de início de LABA mais LAMA, né? A partir de agora ele vai ser grupo E, e aí eventualmente a gente vai ver o eosinófilo dele ambulatorialmente. Se acima de 300 a gente vai avaliar a terapia tripla, mas por enquanto LABA e LAMA já é caro o suficiente. E avaliar a tolerância ao desmame do oxigênio suplementar, né? 24 horas sem oxigênio, provável alta amanhã. E avaliar essa alta amanhã com encaminhamento ao BS, e como não tem diagnóstico de DPOC, vai ganhar uma espirometria. E aí no BS eles complementam ali
essa conduta, né? Essa seria a minha recomendação de recomendação, beleza? Bom, então fizemos aí o SBAR juntos. O meu não necessariamente está certo ou errado, né? Mas serve de comparação para o SBAR que você fez e que você treinou, beleza? Se gostou do vídeo, use o SBAR. Mas, então, uma ferramenta importantíssima de passagem de informação, e se a gente trabalha no hospital hoje em dia, é essencial conhecer. Combinado? Tchau, tchau!